A informação de agora é que o Vasco está muito próximo do acerto com o técnico Renato Gaúcho. A negociação foi autorizada, a contratação também. Vou falar sobre pedido atendido no Cruz Maltino e, claro, detalhes dos bastidores pós a eliminação no campeonato estadual e agora a preparação, a virada de chave para a partida contra o Palmeiras na competição nacional. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral com like, com a inscrição, uma excelente semana para você, haja vista que nos bastidores, no ambiente, tomara que logo aconteça uma virada de chave. Se você me perguntar, John, qual é a sua expectativa nesse momento? Eu sempre vou olhar, apesar do cenário, apesar do momento e tudo que vem acontecendo no retrospecto, se a gente for pegar de forma cronológica, desde a saída importante do Ryan, apesar de uma venda milionária, alguns jogadores também, pedido de rescisão do Coutinho, demissão do Diniz, tudo isso que aconteceu, a expectativa, na minha visão, é sempre ser otimista, é sempre acreditar no melhor, embora a situação pareça desfavorável. Mas a chegada de um novo treinador, é o que nós vamos falar aqui agora, me leva a entender que há esperança para que o Vasco saia dessa situação o quanto antes, né? Essa é a expectativa. É claro que, no momento, a gente fica muito chateado com tudo que vem acontecendo, com uma eliminação, mas agora é virar a página o quanto antes para o Vasco se preparar, tem a competição nacional. No momento o Vasco é o lanterna e precisa pontuar. E eu quero falar de um cara que é muito lúcido, né? E está merecendo a faixa de capitão, não é de hoje. Com todo respeito ao Léo Jardim, mas o Thiago Mendes, ele tem demonstrado nos bastidores, em campo, essa liderança, essa evolução. E ontem, né, foi um dos únicos a colocar o rosto pós a eliminação. Ele diz: o Fluminense não criou muito. Em momento algum eles jogaram. O Fluminense aproveitou as oportunidades que teve, com o pênalti, né, ali do Cauã Barros, não aproveitou o primeiro com o René. A gente criou do início ao fim, mas faz parte do futebol. Nem sempre o time que está melhor ganha, né? E o Thiago Mendes saiu muito revoltado, ele, o Andrés Gomes, né, até viralizando a imagem do Andrés naquela situação com a arbitragem. Ontem foi um dos únicos, né, aí na internet e realmente protestar contra a arbitragem escolhida pela Ferj, porque claramente na imagem há uma invasão, né, e o Andrés Gomes deixa claro um absurdo não haver a intervenção do VAR nesse momento, com a escolha, com a decisão do Wagner Nascimento Magalhães e não mandar retornar o pênalti ali cometido pelo Brenner. Brenner errou no pênalti. Telegrafou a passada, telegrafou a cobrança? Sim. Deveria ser o Puma Rodrigues, um pênalti tão decisivo, porque um pênalti que não valia nada, colocar o Puma para bater. Poderia ter sido o Brenner para ganhar confiança naquela partida contra o Madureira. Pênalti contra o Madureira, não valia nada. E aí o pênalti que valia sim uma classificação, vai lá o Brenner para a cobrança. Então falta liderança, falta ali um comando, isso é um fato, mas a questão é que agora é virada de chave, e aí o Thiago Mendes, nesse momento, é um cara. O elenco do Vasco recebe folga no dia de hoje, já se prepara a partir de amanhã para o confronto contra o Palmeiras em São Januário, e está precisando nesse momento de um confronto com o Palmeiras em São Januário, né? Os últimos jogos foram no Mané Garrincha. A última partida que eu me lembro em São Januário foi entre Vasco e Palmeiras em São Januário. O Felipe Melo ainda estava no Palmeiras, foi, salvo engano, em 2020,
que o Felipe Melo ainda dá aquele armlock, ele prende, dá aquela chave de braço do Léo Matos, né, na situação não aconteceu nada, o Palmeiras ganhou de 2-0 aquele jogo. Porém, acho que uma vitória em São Januário, em cima do Palmeiras, né, seria interessante para a chegada do novo treinador. Com certeza já vai ter o novo treinador à beira do gramado, é o que nós vamos falar sobre isso. Galera, deixa eu colocar aqui, ó, na aba Produtos do Shopping BTB Esportes, as camisas lançamento da Nike. O Vasco agora está virgulado e aqui, ó, na aba Produtos você tem acesso à camisa original. Uniforme número 1, jaqueta da Nike, tem camisa do aquecimento, camisa do treinamento e, claro, feminino. Tá chegando aí o Dia Internacional das Mulheres. Você que quer presentear a sua esposa, aproveita agora, esposa, namorada, vai lá e compra na aba Produtos a camisa do Vascão feminino para ela, já dá de presente, né? Normalmente as mulheres brigam porque ficam assistindo aqui a gente, quando a gente fala alto, enfim, aproveita, faz essa moral, faz essa boa aí com a sua companheira, com a sua esposa, beleza? Bom, galera, sei que descontraindo aqui um pouco, o momento ainda não é de descontrair muito por conta da situação, mas a situação é o seguinte, né? Os bastidores da eliminação foi quente, houve protesto de uma parte dos torcedores que ficaram aguardando na saída ali no Portão 2 do Maracanã, houve ali uma intervenção da PM com gás lacrimogêneo para dispersar ali o tumulto, mas o torcedor tem razão de cobrar, de protestar, né? O torcedor tem razão por conta do atual cenário, mas houve ali também uma cobrança interna dos jogadores, discussão no vestiário. Nossos amigos do podcast Cruz Maltino trouxe a primeira informação, eu tive essa informação também ali junto com o Amadeu Vasco, que houve uma discussão acalorada e quem estava assim mais nervoso realmente era o Andrés Gomes, com toda a razão, com a injustiça da arbitragem, em observar que o cara tá dando a vida, ele e o Thiago Mendes dando a vida em campo. Aí o Brenner vai lá, desperdiça o pênalti. Se eu tivesse no vestiário ontem, com certeza, como jogador do Vasco, eu ia lá reclamar com o Brenner, eu iria lá cobrar, porque não pode realmente ter esse tipo de postura na cobrança de pênalti. E aí, galera, vamos falar nesse momento. Janela de transferência fecha amanhã e o Vasco tem até o dia 27, né, o Admar, para poder buscar a contratação de um jogador destaque do campeonato estadual. A gente vai ter essa observação agora melhor, buscar alguns jogadores ali que foi destaque no Novo Horizontino ou também pelo campeonato estadual, ou outras escolas aí do futebol brasileiro, seja no Campeonato Gaúcho, Campeonato Mineiro. O fato é que pelo menos ontem, né, o Paulinho, contratação do Vasco, apesar do Atlético Mineiro ter classificado, bateu o pênalti, bateu muito bem. Lembrando que o Vasco tem esse jogador lateral para chegar no meio do ano, Paulinho, do América Mineiro. Mas dentro, até o dia 27, na janela nacional, o Vasco pode contratar mais um jogador. Claro, vai esperar a chegada do treinador e, ao que indica, seja Renato Portaluppi, tá? O Vasco está muito próximo do acordo com o Renato, atendendo ali o pedido salarial. Parece que as partes já chegaram no acordo. O pedido do Renato em relação ao valor salarial, tanto a diluição que o Vasco exigiu e também chegando ali num denominador comum. Então, o Vasco está muito próximo. Formação do André Hernan, do Bruno Andrade, da galera da ESPN na manhã desta segunda-feira. O Vasco está muito próximo de um acordo com o Renato, já acertando a base salarial, atendendo o pedido também e a exigência do Renato Gaúcho, chegando ali a algo que seja bom para o Vasco e bom para o Renato. Então logo deve ser anunciado. Assim, algo que eu fiquei até assustado com a informação foi que o Roger Machado seria um plano B. Aí beira o absurdo. O Vasco sair de uma prateleira de Arthur Jorge, Leonardo Jardim, Marcelo Galhardo. Claro, o Renato Gaúcho, um cara que vai resolver esse problema de bastidor, acho que vai consertar ali os problemas que o Vasco tem e vai trazer o elenco para ele. Vai ter o elenco. Acho que o bom do trabalho do Renato é que o elenco vai comprar a ideia dele. Acho que ele tem essa persuasão, ele tem essa capacidade. Agora, o Roger Machado, basicamente, o Inter não tinha um elenco para brigar para cair.
Mesma coisa o Vasco hoje. Mas o Roger não deu liga em 2021. Fez um trabalho ali, o trabalho do Roger bateu no teto, mas eu acho que nesse momento não seria a peça ideal para resolver a situação do Vasco, com todo respeito aí ao Roger Machado, mas, na minha opinião, não. Vai no plano A, vai na bola de segurança, lá ele, que é o Renato Gaúcho, nesse momento, para poder resolver esse problema e logo o Vasco voltar, né, a pontuar. É o que tem para hoje, o trabalho acaba caindo aí no colo do Renato, deve ser anunciado, deve ter a confirmação do acerto entre hoje e amanhã. A gente está aqui trazendo todas as informações para você. BTV Esporte sempre em todos os lugares, saudações vascaínas, galera, até o próximo vídeo, um abraço.